Olá, muito bom dia. Está começando o Café com Notícias. Desde 2018, as apostas esportivas, as bets, estão legalizadas no Brasil. Mas qual o impacto disso na população e qual o papel dos influencers digitais nesse processo? Para falar sobre o assunto, nós recebemos o advogado Haroldo Saboia Filho. Seja muito bem-vindo, Haroldo. Muito obrigado. Bom dia a todos os telespectadores. Agradecer o espaço daqui da TV Assembleia, a Márcia, e falar desse assunto que é muito atual. As bets, elas têm um impacto econômico e social muito forte na sociedade. A gente observa que cada vez mais a população vem colocando seu dinheiro ali nas apostas, fazendo aquela famosa fezinha com promessas de ganhar dinheiro. Mas a gente já tem ali alguns estudos, alguns relatórios do Banco Central, da XP Investimentos, da Federação Brasileira de Bancos, mostrando a preocupação disso para o comércio local, para os grandes comerciantes também. É porque falta regulamentação, ainda não está muito explicado. Existe uma lei que legalizou as apostas esportivas, mas existem jogos aí que são jogos de azar, são contravenções, que ainda está muito misturado, a população ainda não está sabendo diferenciar isso que está acontecendo. As bets, essas apostas esportivas, como tu bem contou no início, elas já têm uma regulamentação. Diferentemente do famoso jogo do tigrinho, que é ilegal, as bets, elas têm um controle, têm um representante legal no país, mas não são todas. Então, acaba que tem muito essa mistura. Eu costumo dizer que as bets, ela tem algo racional ali. Aposta em um resultado, mas dá para fazer uma análise do time de futebol, a probabilidade de ganhar ou não, é algo racional, a expectativa é real. Enquanto o jogo do tigrinho não, é como se fosse o cassinico, só que no teu celular. Então tem essa certa diferença. O jogo do tigrinho, ele é feito para o usuário perder. Ali 99% das vezes ele vai perder. Então é o jogo de azar que a gente já está familiarizado, só que num formato diferente. E é uma contravenção. Então os criadores de conteúdo, os influenciadores digitais, principalmente aqueles que estão iniciando, eles estão divulgando porque tem ali uma remuneração. E alguns, inclusive, nem sabem que aquele jogo é ilegal, porque, que nem eu costumo falar, o influenciador digital, ele é um trabalho como qualquer outro atualmente. E o que alguns fazem? Aí, alguns que agem realmente de uma forma que eu digo, agem de má fé. Eles simulam o ganho, ele já tem uma tela gravada para postar nas redes sociais e simular um ganho. Então, ali ele está compactuando para enganar os seus seguidores. Tem outros não, tem outros influenciadores digitais que eles têm uma assessoria de imprensa, eles têm uma assessoria jurídica e eles divulgam as bets, as apostas esportivas que são legalizadas. Então tem que fazer essa diferenciação, porque não dá para colocar no mesmo barco aquele influenciador que sabe que está enganando a pessoa, que está colocando uma simulação ali como se estivesse apostando e ganhando dinheiro fácil, que no caso é o tigrinho, que é aquela roletinha que sai, que a gente vê muito nas redes sociais. Ou o cassino, né? Ou o cassino também, com a bet, que é uma aposta que normalmente quem conhece do esporte, seja do futebol, seja às vezes da luta, sabe que tem uma chance maior do adversário ganhar e consegue ali chegar um pouco perto do resultado. Então tem uma diferenciação, não é pura sorte. Dá para ter uma análise prévia. Já esses tigrinhos, esses cassinos online, não, é pura sorte mesmo, só que a sorte sempre vai para o servidor ali, né? Para a plataforma, nunca para o usuário. Agora, no caso das bets legalizadas, nesses jogos, esse recurso, parte deles vai para onde, desse recurso? Não é? A bet, como qualquer outra empresa, ela tem que ter um representante legal no país. Como qualquer outra empresa, ela tem que recolher tributos, enfim, ela tem as obrigações como todos nós temos. Então essa é uma das principais diferenças também. Tem um representante legal no país, está regulamentado. Tem algum repasse específico para o esporte? Assim, existe algum acordo para que parte desse lucro adquirido pelas bets também seja destinado ao esporte? A gente vê atualmente patrocínio para times de futebol. Isso a gente vê esse repasse por forma de patrocínio.
Se tem um patrocínio que eu acho que seria o mais interessante para institutos, para promover o esporte, aí não, a gente vê mais uma questão de patrocínio para clubes, principalmente para os maiores clubes. E isso tem acontecido muito. Mas o repasse é por meio de tributos, como todas as empresas. Já os jogos que, né, Tigrinho, Cassino, esses joguinhos não, esses não jogos tem nada. não tem nada, até porque é ilegal, então não vai tributar porque é algo ilegal e esse dinheiro normalmente vai para fora. São plataformas que estão fora do país, não tem representante legal, não tem nada. Então é um dinheiro que, além de tirar o dinheiro de circulação que poderia estar indo para o comércio, poderia estar indo para o empresário, para o pequeno empresário ali, a pessoa poderia estar comprando, seja no supermercado, seja numa loja de roupa, para poder movimentar a economia local. Não, o Tigre, esse dinheiro vai todo para fora do Brasil. Ou para o influenciador que está agindo ali de má fé. Eu digo que o influenciador que está agindo de má fé, ele é uma ponta ali no iceberg, né? Ele é uma ponta porque, claro, ele tem muita influência, ele consegue levar isso para milhões de pessoas, mas ele recebe por propaganda. Ele é como se fosse um garoto propaganda daquele produto. Mas de um produto ilegal. Do produto ilegal. Mas o dinheiro que circula é muito maior. É muito maior. O dinheiro que a gente não vê, que não fica aqui. Tanto que a gente vê, às vezes, essas operações policiais, influenciador sendo preso, muitas das vezes não é pela propaganda. Na verdade, não é pela propaganda. É por tudo que está atrás daquilo. Tem uma lavagem de dinheiro, porque já que é algo ilegal, a gente não consegue rastrear, a gente não consegue saber para onde está indo, então perde totalmente o controle. Aí você falou do impacto econômico, existe um dado de que atualmente, um dado muito recente que diz que chega a 1% do PIB, né, esse dinheiro de apostas. Isso são das bets, dos joguinhos não, porque não tem nem como mensurar, não é? Porque não é legal. Mas as bets já chegam a 1%, porque está na cultura do brasileiro o jogo, não é? Sim. A XP Investimentos, ela fez esse relatório, ela viu que o mercado de aposta ele está movimentando muito dinheiro no Brasil. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra, que são países... A Inglaterra, principalmente, são países que têm essa cultura de aposta. Só que o Brasil ele está ultrapassando os Estados Unidos, assim, é algo... É cultural. É cultural. A BES, ela mesmo sendo regulamentada, tem um impacto também, querendo ou não. É uma preocupação da Federação Brasileira dos Bancos, porque tá tendo uma bolha de inadimplentes que isso vai estourar, alguma hora vai estourar. Então, que nem eu costumo falar, a BES é um entretenimento, a pessoa tem que ter muita responsabilidade quando vai jogar e não vai afetar só quem está jogando. Mas aí é que tá, a gente vê muitos casos de pessoas que apostam tudo. Inclusive existe uma discussão no STF sobre a utilização do dinheiro do Bolsa Família em apostas nesses joguinhos, né, online. Isso. É uma forma de... O STF, de alguma forma, está tentando coibir, né, o uso, impedir o uso, mas não tem como. É um caminho que ainda está muito escuro ainda. Isso. Teve um relatório do Banco Central, que, se eu não me engano, foi em agosto, 3 bilhões de reais do Bolsa Família foram para apostas. Então... muito aquele dinheiro. O Bolsa Família a gente sabe que é reconhecido mundialmente uma política de redução de desigualdade, mas tem ali uma parcela daquele dinheiro que está indo para a aposta esportiva. E o Bolsa Família, que fomenta a economia local de pequenas cidades, ele está sofrendo impactos com isso também. Então, a questão é o governo, as autoridades todas se juntarem para coibir o uso do Bolsa Família para as bets, porque senão perde totalmente o sentido daquilo. E claro, é uma minoria, a maioria usa ali como forma de colocar comida na mesa, mas vai impactar tudo. Está impactando um programa social com Bolsa Família, vai impactar o comércio, vai impactar tudo. Para o banco estar preocupado, para o banqueiro estar preocupado com isso, é porque ele sabe que até os bancos estão com medo da inadimplência por conta das apostas. E o risco, o complicado que a gente avalia é... A partir do momento que o dinheiro chega na tua conta, ele é teu. Então, você tem a liberdade para utilizar da forma que você achar melhor. Porém, é necessário investir na educação para alertar essas pessoas para saber, para que elas consigam utilizar de uma maneira
para o lazer, não esperando um ganho rápido. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta com o Café com Notícias para falar sobre as bets e o papel dos influenciadores digitais nesse processo. Não saia daí. Estamos de volta com o Café com Notícias. Hoje eu converso com o advogado Haroldo Saboia Filho e a gente fala sobre as bets, as apostas esportivas online, que são legalizadas no Brasil desde 2018, e também sobre o papel dos influencers digitais e os perigos dos jogos de azar, os cassinos, né, online, o tigrinho. A gente viu muitas ações da polícia para tentar coibir isso, porque de fato acaba trazendo prejuízos para as pessoas. A gente viu muitos casos de pessoas que até tiraram a vida porque perderam tudo, ficam naquela ansiedade. A polícia está de olho, né? Os órgãos, né, de investigação, o judiciário, está todo mundo de olho nesse processo, não apenas os banqueiros, né, com esse risco dessa bolha explodir, desse prejuízo lá no futuro, dessa inadimplência, mas toda a sociedade está de olho com o impacto emocional que essas apostas, né, elas causam nas pessoas que não conseguem lidar de uma maneira mais racional com o jogo. Isso, a aposta acaba sendo uma dependência emocional. O Ministério da Saúde, a ministra, eu vi ela falando, está se tornando uma epidemia. E realmente é muito preocupante essa questão do apego, do descontrole emocional naquelas plataformas. Eu vejo que isso tem muita responsabilidade dos influenciadores digitais. Nesse ponto, sim, né? Nesse ponto, sim. Alguns que usam do seu poder de influência de forma negativa. Que eles acabam vendendo uma ilusão de dinheiro fácil. Alguns, inclusive, simulam um ganho ali para postar nas redes sociais. Isso principalmente os pequenos, que estão começando agora, são os que mais propagam esse tipo de ideia. Então as pessoas acabam se iludindo bastante com aquilo. É uma preocupação tanto econômica quanto social mesmo. Uma questão também de saúde pública. Eu entendo que as bets, as bets que são legalizadas e o tigrinho que é ilegal, a gente tem que diferenciar, fazer essa diferença, acaba que tem o mesmo efeito, que é a questão do descontrole, jogar tudo fora, tudo que construiu numa vida toda, jogar fora aquilo. Essa preocupação a gente viu sendo, inclusive aqui na própria Assembleia Legislativa, alguns meses atrás, os deputados indo à tribuna para levantar essa questão, para chamar a atenção para o perigo das bets. Mas existem outros riscos também, que esses jogos que são ilegais, eles podem inclusive capturar senhas, né, alguns links. Como é que a população faz, as pessoas que utilizam, né, os jogos, fazem essas apostas esportivas online, na hora de verificar se o link, quais são as orientações? Eu costumo falar que as orientações são as mesmas para quando vai fazer uma compra online. Quando vê um influenciador, primeiro, qual que é o influenciador que está divulgando aquilo? Com quais marcas ele trabalha? Ele tem um trabalho já consolidado ali no meio digital, porque a gente tem vários influenciadores que trabalham de forma positiva, que propagam vários conteúdos envolvendo cultura, esporte, lazer. Então, quem quer aquele influenciador? Depois, joga no Google, às vezes no Reclame Aqui, como a gente faz quando vai fazer uma compra online, pesquisa sobre essa bet, vê se ela é legalizada ou não. Tomar muito cuidado quando a promessa é de dinheiro fácil, porque não sempre desconfiar, sempre ter uma cautela, não depositar 100% da confiança em quem está apostando. Então, eu acho que são os cuidados que a gente... O mesmo cuidado que a gente tem quando a gente vai numa loja comprar, a gente sempre vai numa loja que a gente conhece, que a gente conhece o produto, que as pessoas indicam. Então, é a mesma coisa. É o influenciador que já está consolidado no mercado, aquela bet que já está consolidado no mercado. Às vezes é só ver a bet que patrocina um time de futebol, porque ela vai estar regulamentada no país. Tem que ter esses cuidados.
Diferente do tigrinho, que a gente já sabe, a gente já cansou de ver na televisão, na tribuna, que também, como tu falou, os deputados estão com essa preocupação. Então, é como se fosse a compra de um produto mesmo, é o cuidado que o consumidor tem que ter. E aí a gente vê, você falou que não tem dinheiro fácil, de fato não existe, né? Sim. Essa promessa do dinheiro fácil geralmente te leva para um caminho que não é um bom caminho. Sim. E aí você deu essas dicas. E outra questão para a gente ficar super atento é com relação ao comportamento de quem está ao nosso redor. Sim. Dá para a família se envolver e ficar atenta também, assim, e se perceber que, no caso, a pessoa está muito envolvida com o jogo, tem algum conselho também? Tem alguma orientação? Eu acho que o primeiro cuidado é quando a pessoa está gastando mais do que ela deveria, quando ela está deixando de honrar com seus compromissos, suas contas, por conta de apostas. A família tem que estar sempre ligada a isso, né? Ver também, às vezes, um comportamento estranho. Assim, isso eu acho que inclusive é mais para uma área da saúde, dos psicólogos, do assistente social, que podem orientar melhor isso, mas a família tem que estar sempre sabendo, principalmente quando são menores de idade, a mãe tem que estar, os pais tem que estar acompanhando, tem que saber o que o filho está fazendo no celular, tem que saber, o dinheiro da mesada está indo embora muito rápido, tem que saber por quê, tem que ter esse cuidado e tentar observar. E às vezes, quando a gente olha alguns amigos que a gente sabe que gostam de apostar em bets esportivas, ficar atento, às vezes perguntar, conversar, saber se ele está só no lazer ou se ele quer estar com a ilusão que vai ganhar a vida com aquilo. Eu acho que uma conversa, regra que vale para tudo, né? Esse diálogo em o família. diálogo, é ficar sempre ligado no comportamento de quem está ao nosso redor. E agora, caso alguém descubra que foi vítima de esses jogos online ilegais, assim, que tenha tido um prejuízo maior, até pelo descontrole, mas existe a responsabilidade, mesmo que seja ilegal, dessas plataformas. O que fazer, doutor? Olha, o influenciador que divulga um jogo ilegal, ele pode ser responsabilizado civilmente pelo que ele está propagando. Em alguns casos, inclusive, criminalmente. Então, eu sempre aconselho buscar os direitos e ir para cima daqueles que estão divulgando cassinos online, o tigrinho que é ilegal. Ele tem que ser responsabilizado por aquilo. Então, quem se sentiu lesado pode sim pedir uma indenização civil, buscar justiça para responsabilizar o influenciador que fez uma promessa enganosa e acabou prejudicando, causando dano a outras pessoas. E aí você que é advogado sabe que as provas são importantes, juntar provas também, né? Juntar a prova também é importante. Mas a prova, eu digo que ali no próprio Instagram, aquele criador de conteúdo que utiliza da sua influência de forma negativa, ele mesmo produz prova contra si mesmo. Um printzinho aqui. Um vídeo dele gravando. Tem alguns que até conversam com seus seguidores. Enfim, as provas ali tem como ir colhendo com a própria propagação daquele conteúdo. Sempre ficar atento a isso. Eu sempre digo, não é bom chegar a esse ponto de ter que ir atrás da justiça para resolver um dano como esse. Mas, se for necessário, tem que buscar. O ideal é evitar um prejuízo muito grande. Evitar ter que depois ir atrás do judiciário para resolver isso. O ideal é a conscientização antes. Mas tem que ter a responsabilização também. Aquele que causou dano a outra pessoa com promessas enganosas, ele tem que ser responsabilizado também. Aí você falou em conscientização, também é papel do Estado, de toda a sociedade, de repente campanhas, não é? Para tentar conscientizar esses jovens e outros adultos também, porque esse problema desse descontrole é geral, independente da faixa etária. Mas tem atingido muitos jovens, é fato. Então, a gente vê que é um papel, né, da sociedade
né, as campanhas de conscientização do governo do estado, de todos nós, para a gente evitar maiores prejuízos. Isso. Tem alguma consideração? Eu digo, a conscientização ela é importante, só que ela tem que vir acompanhada de responsabilização também. O influenciador digital, o criador de conteúdo, hoje ele trabalha, ele é um trabalhador como qualquer outro. Então vão ter os bons profissionais e vão ter aqueles profissionais que não estão preocupados com seus seguidores, que vão agir de má fé. Então eu acho que a regulamentação da profissão é muito importante para que a gente possa proteger aqueles que fazem um bom trabalho e responsabilizar aqueles que fazem mau uso da sua influência. E também a questão além da conscientização e da responsabilização, as pessoas prestarem bastante atenção aonde estão apostando, em quem estão seguindo nas redes sociais, não depositar 100% da confiança naquela pessoa. Regra de ouro, né? Eu queria te agradecer a participação hoje no Café com Notícias. Aproveito para desejar logo 2025, né? De muitas vitórias, muitas conquistas e que, de fato, essa regulamentação venha cada vez mais rápido para que esse tipo de jogos, né, ilegais deixem de trazer tantos prejuízos para a sociedade. Obrigada. Eu agradeço a TV Assembleia e agradeço os telespectadores também. Obrigada a você também pela companhia. O Café com Notícias de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.